Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Que bom que vocês vieram para também hoje manifestar um sentimento de gratidão e uma conexão com o Eterno. Perceber o mistério da ressurreição é um processo gradativo. Quanto mais vamos buscando, mais vamos percebendo. Víamos também nos apóstolos, eles demoraram para entender muitas coisas. O tempo os ajudou. E assim também nós. No entanto, o hoje na Bíblia vai se atualizando sempre de novo, é sempre hoje. O mundo acorda com uma notícia: ele não está mais no túmulo. O grito ecoa desde aquela manhã em Jerusalém, e não é um grito de desespero, mas é um grito de vitória, de alegria. E uma vitória de um caráter definitivo. E o grande refrão do Salmo 117: este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e nele, alegremo-nos e nele exultemos. É o salmo que nós cantamos. O Evangelho de hoje diz que Maria Madalena foi ao túmulo quando ainda estava escuro. Esta frase é muito significativa. Ainda estava escuro. E não era só a escuridão do dia, como a ausência da luz do sol, era a escuridão do coração. Maria estava desesperada, pensando que tudo era o fim, e foi ao local da morte. Mas quando a gente acha que tudo acabou, a gente também entra numa espécie de escuridão interior, perde o ânimo,
perde a esperança, perde a coragem. Mas quando Maria chega ao túmulo e vê que a pedra tinha sido retirada, primeira mensagem: Deus está agindo, mesmo quando ainda estamos no escuro. Ou seja, mesmo ainda quando estamos desesperados, tristes, magoados, sofridos, desorientados, Deus já está agindo. Por que o evangelista faz questão de dizer que ainda estava escuro? E repete 2 vezes. Maria achava que ia encontrar o túmulo fechado. Pedro achava que ia encontrar um corpo. João achava que ia encontrar o fim de uma história. Mas Deus já tinha passado por ali antes deles e transformado tudo. Assim é também na nossa vida. Quando menos esperamos, Deus passa. Nós até rezamos muitas vezes para Maria: Maria, passa na frente. Mas nosso Senhor também passa, vai à frente e vai abrindo caminhos onde não tinha caminho, vai jogando luz onde era escuridão, onde era trevas. Muitas vezes na nossa família estamos em situações que parecem túmulos, um problema de família, uma doença, uma tristeza, um pecado, um medo, uma decepção, e pensamos: agora acabou. Mas a Páscoa nos diz: quando você chega e acha que é o fim, Deus esteve lá antes e retirou a pedra, abriu uma saída. A pedra foi tirada. No nosso desespero, precisamos perceber algumas pedras dentro de nós que precisam ser tiradas. Paulo recomenda na segunda leitura: buscai as coisas do alto. Isto não significa viver com a cabeça nas nuvens, mas viver com o coração cheio de esperança. O cristão é alguém que acredita que a última palavra não é da morte, nem do sofrimento, nem do pecado, nem da tristeza. A última palavra é de Deus, e a palavra de Deus é vida, é ressurreição. O Evangelho termina dizendo que João viu e acreditou. Ele ainda não tinha entendido tudo, mas viu os sinais e acreditou, mesmo sem entender tudo. Nós nunca vamos entender tudo sobre Deus. E a fé muitas vezes começa assim, quando a gente não entende tudo, mas começa a perceber pequenos sinais de ressurreição. E a gente vai seguindo os passos e vai aprofundando. Uma pessoa que recomeça, alguém que perdoa, uma família que se reconcilia, uma pessoa que volta a sorrir, alguém que volta para Deus. Tudo isso são sinais de ressurreição acontecendo hoje. Muitas pedras sendo removidas. Um menino ganhou da avó um vasinho com terra e uma semente. A avó disse: cuide bem, que vai nascer algo muito bonito. O menino regava quase todos os dias, mas não aparecia nada. Ele ficou triste e disse para a avó: vó, não nasceu nada, acho que a semente morreu. A avó sorriu e disse: meu filho, quando você não vê nada, é porque a vida está nascendo debaixo da terra.
Deus passando antes. E Páscoa é isso. Quando parece que não está acontecendo nada, Deus está fazendo a vida nascer. Por isso, hoje a igreja inteira repete: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A ressurreição de Cristo não é apenas um acontecimento do passado. A ressurreição de Cristo é uma força que continua acontecendo hoje. Onde alguém recomeça, Cristo ressuscita. Onde alguém perdoa, Cristo ressuscita. Onde alguém volta a ter esperança, Cristo ressuscita. Onde alguém decide amar, também ali Cristo ressuscita. Que nesta Páscoa, cada um de nós possamos sair com uma certeza no coração. A pedra foi retirada, a esperança não morreu, Cristo ressuscitou e a vida vence sempre. Poderíamos nos perguntar: que pedra eu preciso retirar para que o Cristo ressuscite na minha vida? Uma mágoa, um sentimento de raiva de alguém, de vingança? O que está trancando? Que pedra está fechando, impedindo que eu viva plenamente, que a ressurreição aconteça nos meus dias? Conta a história que um homem viveu a sua própria Páscoa, ainda aqui na terra. Ele cresceu num lar destruído pelo álcool. Durante anos, viu o pai agressivo com sua mãe, com os irmãos e com ele mesmo. O tempo passou, assim que ele conseguiu um trabalhinho, saiu de casa. E os anos passaram, mas como ele aprendeu de sua mãe, continuou participando ativamente da vida da comunidade. Mas dentro de si, ele ainda carregava ódio e mágoa do pai. Para ele, o pai estava morto e em seu coração ele já tinha sido enterrado. Anos depois de aprofundar a fé, de aprofundar a leitura da palavra de Deus, ele sentiu que Jesus pedia algo quase impossível: que ele voltasse ao encontro do Pai e que ele removesse a pedra daquele sepulcro. Ele percebeu que enquanto não perdoasse, a pedra continuaria lá e ele preso na escuridão. Foi visitar o Pai. Não chegou acusando, nem xingando, nem cobrando satisfações. Abraçou, conversou, ouviu e depois disse: Pai, eu sei que o Senhor já está velho e doente. Eu perdoo o Senhor. E o pai baixou a cabeça e começou a chorar. Ele abraçou o pai e chorou também. A pedra saiu do sepulcro. A ressurreição aconteceu. Vida nova. Ele saiu com uma sensação de liberdade e de leveza como nunca tinha experimentado na vida. O perdão, quando é sinônimo de ressurreição, transforma as vidas, cura doenças, tira enfermidades. Muitas doenças que são do corpo foram por muito tempo antes doenças do espírito. Quase sempre o espírito adoece antes, o corpo adoece depois. Um perdão não concedido, uma mágoa alimentada por longo período. Mágoas
estouram no pulmão. Raiva, ódio, vingança no fígado. Supliquemos ao Senhor que, neste dia em que celebramos a ressurreição de Jesus, seja também de nossa parte ressurreição para uma vida nova. Conversando com alguns padres, praticamente todos disseram que nesta Páscoa as igrejas ficaram pequenas. Aqui na catedral também, bastante gente para o lado de fora. E aqui cheio, lotado, o ar-condicionado não dava conta, muita gente. Isto é sinal de pessoas buscando o ressuscitado, procurando Jesus onde Ele está vivo, não nos túmulos, mas nas comunidades vivas, que caminham, que buscam e que aprofundam. Sozinhos nós mergulhamos nos túmulos, na comunidade nós caminhamos na direção da luz, na remoção das pedras que nos impedem de dar passos. Perseveremos, pois, o Senhor passa na frente e vai preparando o ambiente para que haja ressurreição na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.